gastar meu precioso tempo ouvindo a Mariana Brito, né? Eu pensava comigo. E fui deixando passar. Só que aí aconteceram 3 eventos muito fortes dentro de mim. Elas falaram uma vez e passou. O primeiro evento foi que um dia eu estava conversando com meu pai sobre política. Meu pai é um cara, assim, de direita, meu pai é família, meu pai é conservador e tudo mais. E aí ele perguntou pra mim, porque ele não acreditava que ele tinha criado uma filha pra ser esquerdista. Aquilo pra ele era, assim, não existia a possibilidade. E ele perguntou pra mim. Ele falou assim, filha, você é esquerdista mesmo? E eu, em toda a minha empáfia, falei assim, sou, pai. Aí meu pai simplesmente encheu o olho d'água. Aí eu já fiquei meio assim com aquilo, que a gente tava conversando por vídeo, que meu pai não mora aqui, meu pai mora em Porto Velho, Rondônia. E aí eu falei, ai meu Deus, que exagero, meu pai chorando por causa disso, que loucura, né, que bobeira. Tá. E aí teve uma outra situação que as questões das pautas feministas estavam afetando de alguma forma meu casamento também. E eu sou casada com uma pessoa super tranquila, meu marido é um cara super tranquilo, meu marido é do Maravilhoso. diálogo, ele não gosta de briga nem nada, só que eu tava trazendo determinadas situações do movimento feminista para dentro do meu lar, para dentro do meu casamento, e aquilo tava prejudicando. E a terceira questão que pegou foi que eu tive uma discussão com a minha pastora. Nós estávamos falando sobre maternidade. E você tava na fonte. Conversando na fonte, à frente, junto ali com o pessoal, tanto com a Raíssa, com a Josélia, com o pastor Rodrigo, no Atitude na TV, que é um projeto que nós temos dentro da igreja, né? Que é o programa Uhum. de TV É do aquele que eu fui Ministério lá, né? Atitude, e isso, aquele que Isso. o senhor participou. E aí com essa cabeça, sabe? E aí, mas é igual eu falo, eu penso às vezes assim, que parece que eu precisava de ter sido feminista. Parece que eu precisava de ter sido esquerdista por um momento na minha vida para eu entender o quanto aquilo ali é ruim, é mal para as pessoas, sabe? Perverso. E eu precisava passar por aquilo. E aí a gente estava falando sobre maternidade, nós estávamos visitando a casa de um casal que nós tínhamos acabado de conhecer. E aí foi falar sobre maternidade e tal, e a minha pastora, né, óbvio, como toda mulher que se preze, é totalmente a favor da maternidade, é óbvio. Hoje eu consigo ver isso, hoje eu entendo isso. E aí a gente falou de uma determinada situação e quando eu vi a gente estava discutindo, eu estava discutindo, eu incitei a minha pastora, praticamente. E a gente teve uma Na discussão e frente de todo mundo. ficou... Sim, na casa do casal que tinha acabado de começar a frequentar nossa igreja. Eu pensei assim, gente, esse casal não pesa na nossa igreja nunca mais, né? Tá Né? lá? Estão lá, fazem parte Amém. da obra, são nossos Graças a amigos Deus. queridos Isabela e Jonatas, viu? Um abraço para vocês. E pastor Luana também, um abraço para você, pastor Neto. E aí, ficou uma situação super chata, sabe? E eu falei assim, quando eu cheguei em casa, eu fui pedir desculpa para Isabela, não pedi desculpa para a pastora, porque eu entendi que ela tinha a opinião dela, eu tinha a minha e pronto, acabou. E aí, uma dessas 3 amigas, a Carol, a Vivi e a Josélia, a Carol estava vindo embora pro sul. Eu não lembro se foi quando ela estava indo embora ou se foi quando ela veio de um lugar para outro e passou aqui em Goiânia, porque ela é daqui de Goiás. E aí nós fizemos uma reuniãozinha lá em casa e elas continuaram insistindo para que eu ouvisse a Mariana Brito. E sabe quando você quer dar uma satisfação para alguém? Vou Sabe? ouvir, então. Eu vou ouvir esta mulher para falar para essas 3 amigas minhas, olha, eu ouvi, E tá não... Adiantou resolvido, nada. Pronto. obrigada, tchau. Tchau, como diz o nordestino, né? E aí eu decidi, aí elas me mandaram um podcast que ela participou no Vênus, com a Cris e com a Iás. E aí chegou um determinado momento do podcast as meninas perguntam, né, pra ela, Mariana, tem como ser feminista e ser cristã? E ela incentiva as pessoas a irem ao Instagram dela, porque ela começou o Instagram dela, né, também por causa disso, a Mariana. E lá como é que chama, filha? Aquelas... Nos destaques. Nos destaques, Nos destaques, estava especificamente falando sobre o feminismo, e lá ela respondia algumas perguntas sobre isso, porque Colocou perguntaram para ela. asterisco que ela era católica. E ela é católica, apostólica, romana, conservadora, casada com um cara que eu admiro muito, que é o Bruno Garchaga. Nossa, eu sou fã da Mariana Brito, do Bruno e da Ana Campanolo, da família dela, porque eu acho que elas são, sim, um exemplo de mulheres para te mostrar que você não deve jamais, nem como mulher, nem como homem, porque a gente tem os homens feministas, né? Seguir o movimento. pensamento, o movimento feminista. E aí ela explicou que não, olha, não existe a possibilidade de você ser cristão, ser cristã e ser feminista. E aquilo pra mim foi a mesma coisa de abrir um buraco na minha frente, porque eu queria me enfiar dentro, porque eu fiquei com vergonha de Deus.
Porque quando as pessoas vinham pra mim e falavam, tá, você é feminista, mas você é cristã, você é a favor do aborto? Não tenho uma opinião formada sobre isso. A minha resposta era essa. Mas eu sabia por que eu era feminista. Mas determinadas situações que me deixavam constrangida em relação ao que eu entendia da palavra de Deus e que eu entendia dentro do cristianismo, eu recuava, eu era covarde. Entende? Era mais fácil ser covarde, né? Aí eu era Uhum. covarde, eu não falava.